Meus amigos, boa tarde. Estudamos concordância verbal na semana passada, a concordância do verbo com o sujeito, né? E agora vamos falar um pouquinho em concordância nominal. Concordância nominal. Meus amigos, vejam, os artigos, os pronomes, os adjetivos concordam com o substantivo ao qual se referem. E claro que normalmente a gente faz essa concordância de ouvido. O meu bom amigo me desiludiu. Os meus bons amigos me desiludiram. Se a palavra amigo, substantivo, vai para o plural, o artigo o vai para o plural, o pronome meu também, o adjetivo bom também. Normalmente nós fazemos a concordância nominal de ouvido. Mas tem algumas dificuldades, pessoal, que aparecem às vezes na prova e para as quais vocês têm que ser prevenidos para chegar lá e não dar chance, né? Pessoal, não dá para dar chance de passar. Errinho de gramática, pessoal, não dá para fazer. E é fácil. Português é muito fácil. Português é chato, mas é fácil. Vejam. Pessoal, olhem só. Primeira dificuldade. Vejam aqui. Ó. Comprei. Laranjas e uma melancia. Comprei laranjas e uma melancia. Agora, pessoal, eu vou colocar aqui um adjetivo. Vamos colocar aqui o adjetivo maduro. Maduro. Pessoal, e agora? O que vocês me dizem? O que eu tenho aqui? Vejam, eu tenho aqui, pessoal, um adjetivo que vem depois de dois substantivos, ó. Primeiro substantivo, laranja. Segundo, melancia. E agora vem um adjetivo. Pessoal, e agora? Comprei laranjas e uma melancia, madura ou maduras? Bom, aí, queridos, depende. Vejam. Se só a melancia estava madura, aí eu deixo o adjetivo no singular, concordando com o substantivo mais próximo. Mas se as laranjas também estavam maduras, aí eu coloco o adjetivo no plural, abrangendo os dois substantivos. Então a gramática diz assim, pessoal, ó, se um substantivo se refere a dois adjetivos, ou mais de dois, é importante considerar se ele se refere apenas ao mais próximo ou a todos eles. Se ele se refere apenas ao mais próximo, aí, pessoal, ele vai concordar com o mais próximo. Se ele se refere a todos, aí ele vai para o plural. Então, depende do que a gente quer dizer. E a URGS, pessoal, colocaria uma frase como essa e perguntaria a vocês, as laranjas também estavam maduras? A resposta é não. Porque o adjetivo está no singular, concordando apenas com o substantivo mais próximo. Mas se porventura, né, pessoal, o adjetivo estivesse no plural, aí a URGS perguntaria, as laranjas também estavam maduras? A resposta aí seria sim. Aliás, caiu recentemente um testezinho assim, pessoal, olhem aqui na página 57, vejam. Testezinho da URGS lá embaixo, ó, na metade inferior da página. A frase é, nessas condições, o interesse, está aí o primeiro substantivo, o interesse, e, agora vem o segundo substantivo, ponto de vista. Interesse, primeiro substantivo, ponto de vista, segundo substantivo, particular ou particulares?
particular ou particulares. Pessoal, agora, vejam, o adjetivo na frase está no plural, ó. O interesse e o ponto de vista particulares. É claro, então, que esse adjetivo está no plural porque ele se refere aos dois substantivos que vêm antes. Se maduras estivesse no plural, é claro que ele iria se referir aos dois substantivos que vêm antes. E aí a URGS pergunta, ó, por que o adjetivo particulares está no plural? A resposta, pessoal, é claro, ó, é a letra B. Porque o adjetivo se refere simultaneamente aos dois substantivos que o antecedem. Tá ok? Então, pessoal, ó, primeira dificuldade em concordância nominal. Estão vendo, ó? Um adjetivo que se refere a dois substantivos. Então, pessoal, ele pode concordar com o substantivo mais próximo se se refere apenas àquele, ou ir para o plural, abrangendo os dois, se ele se refere aos dois. Tá? Agora vejam ali a segunda frase, pessoal. A segunda frase, na verdade, a primeira e a segunda, eu já coloquei ali no quadro, né? A primeira, ganhou sapatos e um chapéu novo. Nesse caso, pessoal, supõe-se que apenas o chapéu era novo. Depois comprei laranjas e uma melancia madura. Supõe-se que apenas a melancia estava madura, mas se eu disser maduras, supõe-se então que ambas estavam maduras. Vejam, pessoal, que na primeira frase o adjetivo está no masculino, claro, porque sapatos e chapéu são masculinos. No segundo caso, pessoal, o adjetivo está no feminino, porque laranjas e uma melancia são femininos. Agora vejam a última frase, pessoal. Tivemos um dia e uma noite. Um dia e uma noite, ó. Tivemos um dia e uma noite. Agora, pessoal, vem o adjetivo agitado. Agitado. A pessoa observe um detalhe, ó. Agora eu tenho substantivos de gêneros diferentes. Dia é masculino e noite é feminino. Então vejam, se os dois substantivos forem femininos, é claro que o adjetivo pode ficar no singular ou no plural, depende, mas é claro que será feminino. Se ambos os substantivos forem masculinos, como na primeira frase, pessoal, ó, sapatos, né, lembram, ó? Ali, vejam, sapatos e chapéu, é claro que o adjetivo no singular ou no plural estará no masculino. Mas agora, pessoal, ela tem um de cada gênero. Nesse caso, pessoal, o adjetivo pode concordar apenas com noite. Então eu vou dizer, tivemos um dia e uma noite agitada. Aí é claro que apenas a noite terá sido agitada. O adjetivo está concordando com o substantivo mais próximo, porque se refere apenas a ele. Mas, se porventura, pessoal, o dia também foi agitado, se o adjetivo se refere aos dois substantivos, agora vejam, um é masculino, o outro é feminino, vai predominar o masculino. Então eu vou dizer, tivemos um dia e uma noite agitada, nesse caso terá sido apenas a noite, ou tivemos um dia e uma noite agitados, nesse caso, o adjetivo estará, né, pessoal, se referindo aos dois substantivos que o antecedem. Então, pessoal, vamos recordar. Se um adjetivo se refere a dois substantivos, ele pode concordar com o mais próximo ou ir para o plural. Masculino plural se ambos forem masculinos, feminino plural se ambos forem femininos, masculino plural se for um de cada gênero. Agora vejam um detalhe, pessoal, nessas duas frases que estão aqui, nas três frases que estão ali no livrinho,
nas 3 primeiras frases, o adjetivo vem depois do substantivo, estão vendo? O adjetivo vem depois do substantivo. Mas, pessoal, se porventura o adjetivo vier antes, vamos colocar uma frase aqui, ó, vamos ver como é que está o ouvido de vocês. Ó. Vamos colocar uma frase em linguagem coloquial. Pô, meu. Imagine que alguém marcou um lugar com vocês, marcou um encontro com vocês, pessoal, num lugar muito mal pensado e numa hora inadequada. E aí vocês vão fazer uma frase irônica. E vão dizer, pô, meu. Agora nós vamos colocar aqui o adjetivo bom. Pessoal, vejam só, vou botar com um pincel vermelho o adjetivo. Os 2 substantivos, olha, é feminino, estão vendo, pessoal? Ó? Dia é masculino. E agora vem o adjetivo. Agora, pessoal de ouvido, o que vocês acham? Primeiro vamos colocar o adjetivo no feminino singular, concordando com hora. Perfeito, ó. O ouvido vai aceitar. Pô, meu, boa hora e lugar escolheste. Boa hora e lugar escolheste. Pessoal, se eu quisesse agora colocar o adjetivo no plural, aí seria bons, porque ó, um é feminino e outro é masculino. Aí eu diria, pô, meu, bons hora e lugar escolheste. Vocês vão concordar que fica horrível. Então, pessoal, a regra final é essa, ó. Bem facilzinho. Se um adjetivo se refere a 2 substantivos ou mais, é importante considerar, queridos, olhem bem, se ele vem depois dos substantivos ou se vem antes. Se ele vier antes, pessoal, é fácil. É obrigado a concordar com o substantivo mais próximo. Não tem alternativas. Se o adjetivo vem antes, é simples. É só fazer a concordância com o substantivo mais próximo. Nem de ouvido a gente aceitaria esse adjetivo aqui no plural. Imagine bons, hora e lugar escolheste, horrível. Se ele vier depois, bom, aí sim. Aí ele pode concordar com o substantivo mais próximo ou ir para o plural. Se ambos os substantivos forem masculinos, como na primeira frase, ali, sapatos e chapéu, a segunda alternativa será, é claro, masculino plural. Se ambos os substantivos forem femininos, a segunda alternativa será, é claro, feminino plural. Se for um de cada gênero, a segunda alternativa será masculino plural, o masculino predomina. Talvez porque nenhuma mulher até hoje inventou uma gramática, escreveu uma gramática. Tá legal? Bom, essa, queridos, era a primeira dificuldade. Agora eu vou coloquei um pequeno exercício, vou apagar aqui, coloquei um pequeno exercício ali. Bem facilzinho, porque isso aqui não é difícil, mas não dá pra gente vacilar, né, pessoal? Vamos dominar bem isso aqui, que depois cai uma questãozinha e a gente não vai dar, né? Não vai dar chance para o azar. Vamos fazer uma perguntinha para vocês. Pessoal, vocês diriam sapatos marrom ou marrons? Sapatos marrom ou sapatos marrons? Talvez vocês estejam em dúvida. Então vamos escrever aqui, ó. Saias, uma garota foi a uma boutique, comprou saias amarelas para combinar, pessoal,
fez um estoque de blusas vermelhas. Comprou também meias verdes e calcinhas vamos colocar aqui primeiro calcinhas roxas. Pessoal, outro dia, essa mesma garota foi a outra boutique e aí comprou saias rosa, blusas gelo, meias cinza e calcinhas laranja. Agora vejam só. Por que vocês ficaram em dúvida? O marrom é uma palavra que indica cor. Nós temos aqui, pessoal, palavras que indicam cores. Olhem o detalhe, ó. Na parte esquerda do quadro, os adjetivos, as palavras amarelo, vermelho, verde, roxo, foram para o feminino plural. Concordar, verde não tem masculino nem feminino, é um adjetivo que só tem uma forma para os dois gêneros, né? Mas aqueles adjetivos, aqueles nomes de cor que tem dois gêneros, né? Foram para o feminino plural, concordar com saias, blusas, meias e calcinhas. Mas do lado direito do quadro, pessoal, as palavras que indicam cor ficaram invariáveis, estão vendo? Então, conclusão. Algumas palavras que indicam cor ficam invariáveis. Outras concordam com o substantivo ao qual se referem. Por isso a dúvida, né, pessoal, aqui, ó, será que marrom pertence a esse grupo aqui ou a esse grupo aqui? Bom, pessoal, não tem nada mais fácil do que isso. Vejam só, as palavras que indicam cor, aqui, pessoal, ó, na parte esquerda do quadro são adjetivos. E as palavras que indicam cor, nessa sequência do lado direito do quadro, são substantivos. Pessoal, não tem nada mais fácil, olha aqui, ó. As palavras que indicam cor, quando forem adjetivos, vão concordar com o substantivo ao qual se referem. Tanto em gênero como em número, ó, feminino plural. Se as palavras que indicam cor forem substantivos, pessoal, aí elas permanecem invariáveis. Claro, porque agora, pessoal, eu subentendo, ó, saias cor de rosa, calcinhas cor de laranja. Vejam, cinza é um substantivo. Pessoal, de repente alguém de vocês pergunta, professor, eu tenho dificuldade quando é adjetivo, quando é substantivo. Bom, queridos, vejam, substantivo é a palavra que dá nome a uma coisa. Laranja é um substantivo porque tem uma coisa chamada laranja, uma fruta. Rosa é um substantivo porque tem uma coisa chamada rosa, uma flor. Cinza é um substantivo. Gelo é um substantivo, tem uma coisa chamada gelo, que é a água, né, pessoal, em estado sólido ali. Agora, aqui não, aqui são adjetivos, não tem nada chamado verde, azul, roxo, vermelho. Então, pessoal, palavras que indicam cor quando forem adjetivos vão concordar com o substantivo ao qual se referem. Quando forem substantivos, permanecem invariáveis. Marrom, pessoal, é um adjetivo. Não tem nada chamado marrom, não é sapatos cor de marrom, como é cor de laranja ou cor de rosa.
Então aqui eu vou dizer sapatos marrons, brancos, pretos, azuis, verdes, vermelhos, amarelos, roxos. Mas eu diria sapatos rosa, gelo, cinza. Tá ok? Vamos fazer aquele exercíciozinho, pessoal, para consolidar isso aqui, ó. Primeira frase, envio-lhe. Agora vem o adjetivo anexo. Esse adjetivo vem antes de dois substantivos, estão vendo? Dados e informações. Dados é masculino plural, informações é feminino plural. Pessoal, o adjetivo que vem antes, lembram? Concorda obrigatoriamente com a palavra, né? Com o substantivo que vem mais próximo. Então eu vou dizer envio-lhe anexos, os dados, dados masculino plural, anexos masculino plural, os dados e as informações. Bom, agora depende. Agora o adjetivo vem depois. Aí ele pode concordar com o substantivo mais próximo ou ir para o plural abrangendo os dois. Se apenas as informações foram solicitadas, aí o adjetivo vai concordar com informações solicitadas. Mas se os dados também foram solicitados, aí, pessoal, o adjetivo vai para o masculino plural, porque é um de cada gênero, predomina o masculino. Então aqui depende do que eu quero dizer. Bom, agora, pessoal, vem uma palavrinha, um detalhe que a gente ainda não viu. No Maracanã, as camisas, e agora vem, olhem só, um nome de cor composto. Vamos apagar isso aqui, um nome de cor composto. Vocês sabem que nomes de cor, muitas vezes, são palavras compostas. Verde claro, azul cobalto, amarelo ouro. Vamos colocar, pessoal, algumas palavrinhas aqui no quadro, alguns exemplos aqui. Olhos, azul, claros, olhos, verde, escuros, olhos, castanho, claros, olhos, verde, azulados. E finalmente, olhos, verde, mar. Pessoal, se nós chamássemos Sherlock Holmes para nos falar alguma coisa a respeito disso aqui, ele não sabe falar português, mas ele é muito esperto. Ele diria, ó, elementar, meus amigos. Nome de cor composto, eu já estou vendo aqui, que o primeiro não muda nunca. Mas o segundo pode mudar ou não. Então, queridos, vejam, nome de cor composto, o primeiro termo não muda nunca. Mas o segundo pode mudar. Ou não. E aí, garotada, vocês são espertinhos, já devem ter notado. Quando é que o segundo termo muda? Quando for adjetivo. Quando é que ele não muda? Quando for substantivo. Pessoal, vejam que fácil que é isso, ó. Nome de cor, pessoal. Uma palavra só. Adjetivo vai concordar com o substantivo ao qual se refere. Substantivo fica invariável. Nome de cor composto.
O primeiro não muda nunca. O segundo, às vezes muda. E às vezes não. Quando é que muda? Quando for adjetivo. Fácil quando for substantivo, não. Imagine olhos verdemares. Tá? Então, pessoal, agora ficou fácil. Olhem a segunda frase. Envio-lhe. Aliás, a primeira já anexo, né? A segunda. No Maracanã, as camisas. Agora eu vou, ó, rubro-negro. O primeiro não muda nunca. O segundo vai mudar, porque é adjetivo. As camisas rubro-negras. 3 comprou 2 saias azul claras, que não combinavam com os sapatos cinza, é substantivo, e as luvas creme, substantivo. Bem fácil. Agora, pessoal, vamos colocar mais uma frase aqui, ó. Vamos apagar isso aqui. E vamos colocar uma frase aqui. Passavam pela calçada uma jovem e um cachorrinho pessoal, tá aqui, ó, primeiro substantivo, jovem, segundo substantivo, cachorrinho. Agora vamos colocar um adjetivo. Vamos colocar aqui o adjetivo vira-lata. Vira-lata. Nós aprendemos há pouco, né, queridos, que um adjetivo que vem depois de 2 substantivos pode concordar com o mais próximo ou ir para o plural. Mas é claro que aqui não, porque é evidente, pelo sentido da frase, é evidente que o segundo adjetivo se refere apenas, que o adjetivo se refere apenas ao segundo substantivo. Aí, né, pessoal, então, depende, se o sentido da frase me diz claramente que o adjetivo que vem depois de 2 ou 3 substantivos se refere apenas ao último, é evidente que aí ele vai ter que concordar com o último e não ir para o plural abrangendo todos. Bom, é claro que nenhum de vocês erraria essa frase, mas no vestibular não vão aparecer, pessoal, frases tão simples, tão fáceis. Aí, de repente, a gente vai ter que pensar um pouquinho. Olhem, por exemplo, a terceira frase, ó. Aliás, a frase 4. No banco de trás sentavam-se um padre e uma moça. Agora vem o adjetivo solteiro. Pessoal, é claro que a primeira hipótese será um padre e uma moça solteira. O adjetivo solteiro concordando apenas com o último substantivo. A segunda hipótese, o mais próximo, né? A segunda hipótese seria colocá-lo no plural. Mas é claro que nós não faremos isso. Porque esse adjetivo solteiro não se usa em relação a padre. Como o adjetivo vira-lata não se usa em relação a jovem. O adjetivo solteira só se usa em relação a rapazes ou meninas. Padre, ninguém diz um padre solteiro, um padre casado. Então é evidente pelo sentido da frase, pessoal, que o adjetivo que vem depois dos 2 substantivos, como aqui, ó, se refere apenas ao último. Aí é claro que ele não pode ir para o plural. Aqui eu só tenho uma alternativa. Uma jovem e um padre solteiro, um padre e uma moça solteira. Tá? Vamos dar um pulinho para vocês se lembrarem bem disso, ó. Vamos ver, pessoal, aqui.
chegar lá, vamos ver. 5. Encontravam cavernas, tá aí o primeiro substantivo, cavernas, feminino plural, e um rio, masculino singular. Agora, pessoal, se só o rio era desconhecido, aí o adjetivo vai ficar concordando com o rio. Cavernas e um rio desconhecido. Mas se ambos eram desconhecidos, aí ele vai para o masculino plural. Caverna é feminino, rio é masculino, predomina o masculino. Elas estavam sozinhas, diante do mundo. Agora o adjetivo altivo, pessoal, vejam só, vem antes de dois substantivos. Então ele vai concordar com o mais próximo. Altiva, expressão e porte o caracterizavam. Havia jornais e revistas. Se estava tudo espalhado, pessoal, aí eu digo espalhados. Aí predomina o masculino. Tanto os jornais como as revistas estavam espalhados. Mas se apenas as revistas estavam espalhadas e os jornais estavam arrumadinhos, aí eu vou dizer havia jornais e revistas espalhadas. Um adjetivo que vem depois de dois substantivos pode concordar com o mais próximo se se refere apenas a ele ou ir para o plural quando se refere aos dois. Então imagine a frase, a URGS daria uma frase assim, ó: havia jornais e revistas espalhadas pelo chão. E perguntaria, os jornais também estavam espalhados? Não. 10. Encomendou 2 termos. Bom, queridos, há pouco eu me esqueci de dar um detalhe para vocês. Nome de cor composto, eu disse para vocês, o primeiro não muda nunca, o segundo vai mudar quando for adjetivo. Tem 2 exceções, pessoal, 2 exceções já consagradas, que são azul marinho, está em nosso livro, eu mencionei para vocês, azul marinho e azul celeste. Nomes de cor compostos, estão vendo, pessoal? A regra é que nome de cor composto, que o primeiro não muda nunca, o segundo muda quando for adjetivo, que é o caso aqui, ó, marinho é adjetivo e celeste também. Mas essas 2 palavras, pessoal, azul marinho e azul celeste, a tradição consagrou como invariáveis, são 2 exceções. Então a regra completa para nome de cor, queridos, é bem fácil, ó. Se for uma palavra só, adjetivo concorda com o substantivo ao qual se refere, substantivo fica invariável. Adjetivo, ó, saias amarelas, vermelhas, verdes, azuis, brancas, pretas. Substantivo, saias, gelo, rosa, laranja. Nome de cor composto, o primeiro não muda nunca. O segundo muda quando for adjetivo. Olhos azul claros ou verde escuros, mas ou verde azulados. Azul marinho e azul celeste, pessoal, são exceções, são invariáveis, tá? Depois aliava sua simpatia a um lindíssimo par de olhos verde mar. O primeiro não muda nunca, verde, o segundo é substantivo, também não vai mudar. Intensificaram-se as relações, luso, adjetivo, ó pessoal, o primeiro não muda nunca, adjetivo composto, o segundo vai mudar, luso brasileiras, porque o segundo é adjetivo. Eram vários documentos e uma carta altamente... Bom, agora pessoal depende, ó. Se só a carta era sigilosa, aí o adjetivo vai ficar no feminino singular. Vários documentos e uma carta altamente sigilosa. Aí só a carta era sigilosa. Se o adjetivo estiver no masculino plural, eram vários documentos e uma carta absolutamente sigilosa, aí é claro que ele está se referindo também a documentos. Tá? Regra, aplicação simples da regra. Peço que torne pública a carta em que qualifiquei
de suspeitas aquelas nomeações, tá? E finalmente, pessoal, ouvidas as testemunhas, o júri se reuniu para deliberar, tá? Agora, pessoal, vamos falar ainda, mostrar primeiro um teste da URGS para vocês, ó. Mais e menos, a URGS fez um comentário, são palavras tradicionalmente classificadas como advérbios, já que modificam um verbo, um adjetivo ou outro advérbio. Em qual dos casos abaixo, menos ou mais, não podem ser classificados como advérbio, por não corresponderem às características dessa classe gramatical? Mais atraentes, mais elevados, mais seguro, menos esforço, menos arriscado. Claro que eles tiraram essas expressões de um texto. Pessoal, vamos recordar um pouquinho, tá legal? O que é um adjetivo e o que é um advérbio, tá? Afinal, estamos falando em concordância nominal. Concordância nominal. Adjetivo e advérbio. Vamos recordar esses conceitos que vocês, né, pessoal, ouviram há muitos anos, provavelmente já esqueceram. Então eu escrevo aqui no quadro para vocês copiarem aí, ó. Adjetivo. Adjetivo é a palavra. Adjetivo é a palavra variável. Variável que acompanha um substantivo, a palavra variável que acompanha um substantivo exprimindo qualidade, né, pessoal? Qualidade ou estado. Vamos dar dois exemplos bem fáceis aqui, ó. Qualidade, pessoal, mulher bonita. Aqui está um adjetivo. Segundo exemplo, mulher grávida. Aqui está outro adjetivo. Queridos, vejam, no primeiro caso, o adjetivo exprime uma qualidade. No segundo caso, um estado. Provavelmente vocês já notaram que o estado é bem passageiro. E a qualidade é algo mais ou menos permanente. Tá? Qualidade, então, o adjetivo é a palavra variável que acompanha um substantivo exprimindo qualidade ou estado. E advérbio? Advérbio. Olha o nome advérbio, que vem junto do verbo. Ad quer dizer perto. Advérbio é a palavra que acompanha um verbo. Isso, pessoal, ocorre em mais de 90% das vezes, um verbo, um adjetivo ou outro advérbio. Agora, queridos, vejam só. O adjetivo acompanha um substantivo. O advérbio acompanha um verbo, um adjetivo ou outro advérbio. Agora, vamos mostrar, pessoal, 3 casos. Ó. O advérbio acompanhando um verbo. Ó. Ela
joga bem. Está aqui, queridos, o advérbio acompanhando um verbo, ó. Vamos colocar o advérbio acompanhando um adjetivo. Ela é inteligente. Inteligente é o adjetivo, né, pessoal? Vamos colocar um advérbio. Ela é muito inteligente. Agora, o advérbio, pessoal, está modificando, estão vendo? Um adjetivo. Ela joga bem. O bem, né, pessoal, é um advérbio que modifica o verbo joga. Vamos colocar outro advérbio agora. Ela joga muito bem. Queridos, esse muito está modificando o advérbio bem, aumentando a intensidade do advérbio bem. Então, vejam, o advérbio, vocês se lembram disso vagamente, né, talvez? O advérbio é a palavrinha que modifica um verbo, um adjetivo ou outro advérbio. Pessoal, na verdade, são 7 advérbios tradicionais. Você se lembra? Tempo, modo, lugar, afirmação, negação, dúvida e intensidade. Ainda tem depois os advérbios interrogativos. Bom, desses 7 advérbios, 6 sempre se acompanham um verbo. Só os advérbios de intensidade, mais, menos, muito, bastante, é que podem também acompanhar adjetivos ou outros advérbios. Os outros 6 advérbios, que são muito mais numerosos, tempo, modo, lugar, afirmação, dúvida, intensidade, dúvida, negação, esses sempre acompanham um verbo. Daí o nome advérbio, que vem junto do verbo, que acompanha o verbo. Agora eu queria chamar a atenção de vocês, pessoal, para um detalhe que eu deixei para o final. Ó. O adjetivo é uma palavra variável. Homem bom, homens bons, mulher boa, mulheres boas. O adjetivo é uma palavra variável. O advérbio, queridos, olhem aqui, ó, o advérbio, eu deixei para o final para ressaltar bem, é a palavra invariável. O advérbio, queridos, não varia, tá? Vamos recordar, existem 10 classes gramaticais. Adjetivo, artigo, adjetivo, substantivo, verbo, pronome, numeral, advérbio, preposição, interjeição e conjunção. Pessoal, as 6 primeiras são variáveis. O artigo varia, o substantivo também, o adjetivo também, pronome também, ó, ele, eles, né? O pronome também. O numeral também varia, primeiro, segundo, os primeiros, as primeiras, tá? Então, e o verbo, obviamente, também varia. Concorda com o sujeito, em gênero, aliás, em gênero, em número, pessoa, né? Bom, então as 6 primeiras classes gramaticais, pessoal, são variáveis. As últimas 4 são invariáveis. Preposição, conjunção, interjeição e advérbio são invariáveis, tá? Então, o advérbio é a palavra invariável que acompanha um verbo. Se forem advérbios de intensidade, eles também podem acompanhar um adjetivo ou outro advérbio. Vamos recordar assim, ó, advérbios, pessoal, de tempo. Ontem, hoje, amanhã, cedo, tarde, agora, antes, depois, logo, tá? Advérbios de lugar, pessoal, ó. Dentro, fora, perto, longe, acima, abaixo, atrás, ali, aqui, acolá, além, tá? Advérbio de modo, bem, mal. Quase todas as palavras terminadas por mente, ela saiu silenciosamente, ela saiu rapidamente. Advérbios de tempo, modo, lugar, afirmação, sim, certamente, deveras, negação, não, nunca, jamais, dúvida, pessoal, talvez, né? Bom, e depois os advérbios de intensidade, mais, menos, muito, pouco, bastante, tá? Então, isso aqui, pessoal, é importante por causa da concordância. Veja, o adjetivo vai concordar, vai se flexibilizar, vai mudar para concordar com o substantivo ao qual se refere. O advérbio vai ficar invariável. O detalhe, pessoal, é que aquelas palavrinhas que estão ali, ó, melhor, pior, meio, bastante, só, e ainda mais e menos, que aparecem acima, elas podem funcionar ora como adjetivos, ora como advérbios.
São palavrinhas versáteis. Quando forem adjetivos, vão concordar com o substantivo ao qual se referem. Quando forem advérbios, pessoal, vão ficar invariáveis. Olhem ali, ó. João e Pedro são bons. Seus amigos são... O que vocês diriam? Seus amigos são melhores, é claro. Melhor aqui, pessoal, é um adjetivo. Então foi para o plural, concordando com seus amigos. Olhem a segunda frase. João e Pedro agiram bem. Bem, advérbio. Seus amigos agiram. Agora, pessoal, é mais bem, estão vendo? Agora o melhor é advérbio, então não vai mudar. Seus amigos agiram melhor. Vejam, melhor, na primeira frase é adjetivo, na segunda é advérbio. Quando é adjetivo varia, quando for advérbio fica invariável. O mesmo, pessoal, ocorre com aquelas outras ali, pior, melhor, pior. E agora o meio, pessoal, o meio aparece muito, olhem só. Vamos fazer assim. Eu dei vários exemplos aqui para você, o só também pode ser adjetivo ou advérbio também. Estão vendo lá, pessoal? Olhem, Lúcia e Madalena estavam sós, estavam sozinhas. Lúcia e Madalena só. Agora esse só equivale a somente. Somente querem namorar, então agora ele é advérbio. Pessoal, o bastante, o muito, queridos, olhem o muito. Vamos fazer assim, vou mostrar o muito para vocês. Vou mostrar o muito como adjetivo e como advérbio. Quase sempre o muito, pessoal, é advérbio. Nesse caso, ele vai ficar invariável. Ó. Ela era muito bonita. Me lembro bem, ela era muito bonita. Vamos colocar a frase no plural. Elas eram muito bonitas. Pessoal, vejam só. Ó. Muito é um advérbio. É aqui nessa frase, o muito é um advérbio, então ele não vai mudar. Ela era muito bonita, tá? Modificando um adjetivo, estão vendo? Ó, o advérbio, né? Pode modificar um substantivo. Não, o advérbio acompanha um verbo, um adjetivo ou outro advérbio. Aqui está acompanhando um adjetivo. Então aqui o muito é advérbio, então fica invariável. Mas, porventura, pessoal, se eu dissesse aqui, ó, havia pessoas na sala. Vamos colocar agora a palavra muito. É claro, pessoal, que de ouvido vocês escreveriam havia muitas pessoas. Agora o muito foi para o plural, concordando com pessoas. Queria dizer que o muito é uma palavrinha versátil, que pode ser adjetivo, que pode ser advérbio, nesse caso estará acompanhando um adjetivo, ó, mas que pode ser adjetivo, nesse caso estará acompanhando um substantivo. E aí ele vai se flexionar, ele vai concordar com o substantivo. Geralmente, pessoal, o muito a gente acerta de ouvido. Ela era muito bonita, elas eram muito bonitas, ninguém vai dizer elas eram muitas bonitas. Aqui é claro que vocês fazem uma concordância naturalmente, havia muitas pessoas ou poucas pessoas. Então, muito e pouco, pessoal, são palavrinhas versáteis que podem ser advérbios ou adjetivos. Então, essas palavrinhas, pessoal, que podem ser advérbios ou adjetivos, quando forem adjetivos, vão se flexionar para concordar com o substantivo ao qual se referem. Quando forem advérbios, ficam invariáveis. O meio, pessoal, talvez o bastante, que eles vejam. O bastante é mais complicadinho de ouvido. Ó. De ouvido, vocês talvez ficassem um pouco atrapalhados. Aqui havia bastante pessoas ou bastantes pessoas. Então, se aparecer a palavrinha bastante e vocês ficarem atrapalhados, troquem por muito, porque o muito vocês acertam de ouvido. Se o muito naquela frase for para o plural, o bastante também vai.
Se o muito ficar invariável, o bastante, pessoal, também vai ficar invariável. O muito a gente acerta de ouvido. Então, estou mostrando para vocês palavrinhas como muito, bastante, só, melhor, pior, que podem ser adjetivos ou advérbios. Às vezes são empregados como adjetivos, nesse caso vão concordar com o substantivo ao qual se referem, e se forem advérbios, vão ficar invariáveis. O meio, pessoal, dessas palavrinhas talvez seja aquela que aparece mais frequentemente. O meio. Ok? Vamos colocar a palavra meio aqui, como adjetivo ou como advérbio. Vamos ver como é que está o ouvido de vocês. Ela era meio doida. Ela tinha um comportamento estranho, ela era meio doida. Queridos, vejam, esse meio é um advérbio. Ele está acompanhando um adjetivo. Doida, né? Está acompanhando um adjetivo. Então ele vai ser um advérbio. Advérbio é a palavra que acompanha um verbo, um adjetivo ou outro advérbio. Obviamente ele é invariável. Vejam, doida, tá? É feminino. Mas advérbio é a palavra invariável. Ela era meio doida. Agora vamos colocar, então, aqui está o meio como advérbio. Vamos colocar o meio, pessoal, como adjetivo. Olhem aqui, ó. Imagine uma frase assim, ó. Bebeu meio copo de vinho. Agora, pessoal, vamos trocar copo por garrafa. Lá em Caxias, os gringos tomam muito vinho. Bebeu. Como é que vai ficar, pessoal? Bebeu meia garrafa, concorda? Meia garrafa, como se diz lá em Caxias do Sul. Queridos, aqui o meio, estão vendo? Ó, é advérbio. Aliás, aqui o meio é advérbio. Aqui o meio é adjetivo. Vejam que ele está acompanhando substantivos. Estão vendo, pessoal, lá? Advérbio é a palavra que acompanha verbo, adjetivo ou outro advérbio. O adjetivo é que acompanha substantivos. Vejam que o meio aqui vem do lado de copo e garrafa. Então, pessoal, ó, meio também é uma palavrinha versátil que pode ser usada como advérbio. Nesse caso, é claro, será invariável. Estará acompanhando um adjetivo. E pode ser usada como substantivo. Ele é um advérbio de intensidade, ó, intermediário entre muito e pouco. Agora, pessoal, ó, agora ele é um adjetivo. Ele vem ao lado de um substantivo, ó. Aí ele vai concordar. Se forem 2 garrafas, eu vou dizer, bebeu 2 meias garrafas. Vai para o plural, ó. Bebeu 2 meias garrafas. Então, queridos, o meio também é uma palavrinha versátil que pode acompanhar adjetivo, pode ser advérbio. Nesse caso, fica invariável. Mas se ele vier ao lado de um substantivo, nesse caso ele estará sempre indicando metade, ó. Quando ele é advérbio, pessoal, ele indica um tanto. A porta estava meio aberta, um tanto aberta, estão vendo? Ó, agora o meio é advérbio. Tem ao lado de aberta, que é um adjetivo. Agora, quando ele indica metade, aí, queridos, aí ele é adjetivo e vai concordar. Ó. Caminhou meio quilômetro, caminhou meia légua, demorou meio minuto, demorou meia hora, estão vendo? Quando ele indica metade, vem ao lado de um substantivo, aí ele é adjetivo e vai concordar. Agora, vamos fazer o segundo exercício. Nos grandes negócios é necessário cautela. A prudência, agora vem o artigo, a prudência é necessária. Considerava
inverídicas aquelas afirmações. Inverídica é um adjetivo, vai concordar com afirmações. Seus argumentos não pareciam suficientes. Adjetivo, vai concordar com o argumento. As irmãs estavam sempre... Pessoal, o só é assim, ó. O só pode significar sozinho, aí é adjetivo. Ou somente, aí é advérbio. Elas estavam sós, quer dizer, elas estavam sozinhas. Então elas estavam sós, é adjetivo. Quando só equivale a somente, aí fica invariável. Elas só querem namorar. Elas só querem namorar. As irmãs estavam sempre sós. Essa frase 6 eu tirei de uma prova da URGS. Decidiu-se que ficaria... O que vocês acham? Decidiu-se que ficaria assegurado. Agora vamos ver, pessoal. Quem é que ficaria assegurado? Decidiu-se que... Qual é o sujeito? A posse das ações ficaria assegurada à baronesa, tá? Procurem colocar sempre a frase mentalmente em ordem direta, fica muito mais fácil. O confronto das testemunhas tornou visíveis os erros do processo anterior. Precisamos de mais disposição e menos. Pessoal, o mais e o menos, por isso aquele testezinho da URGS, mais e menos, também são palavrinhas que ora atuam como advérbio ou como adjetivo. Só que tem um detalhe. Palavras que atuam ora como advérbios, ora como adjetivos, quando são adjetivos, se flexionam. O mais e o menos, mesmo quando são adjetivos, não mudam. Vejam naquela questãozinha da URGS, ó, mais atraente, o mais é advérbio, acompanha o adjetivo atraente. Na letra B, mais elevado, o mais é advérbio, acompanha a palavrinha elevado. Mais seguro, pessoal, mais seguro, mais também é advérbio, acompanha o adjetivo seguro. Na letra E, o menos é advérbio, acompanha o adjetivo arriscado. Mas na letra D, vejam que na letra D, o menos, pessoal, está acompanhando um substantivo, esforço. Então aqui, como diz a URGS, o menos não pode ser classificado como advérbio. Porque ele não está modificando um verbo, um adjetivo ou outro advérbio. Ele vem ao lado de um substantivo. Mas o mais e o menos, mesmo quando são adjetivos, ficam invariáveis. É por isso que as pessoas de cultura modesta dizem que havia menos pessoas na sala. Porque, pessoal, se havia muitas pessoas, poucas pessoas, aí o cara vai por limitação. E diz havia menos pessoas. Mais e menos, mesmo quando atuam como adjetivos, são invariáveis. Tá? Vamos continuar? Portou-se com, ó, o adjetivo vem antes de dois substantivos. Concorda obrigatoriamente com o mais próximo. Portou-se com extrema lealdade e coragem. Vestia camisa bordada e calças. Vejam, pessoal, ó, nome de cor composto. O primeiro não muda nunca, rosa. O segundo muda quando for adjetivo. Quando for substantivo, não. Aqui é substantivo. Choque. Então não vai mudar. Vestia camisa bordada e calças rosa, choque. Esse era de Pelotas, né, pessoal? Como eu que nasci lá em Pelotas também. Pelotas. Me contaram a anedota do Hulk de Pelotas. Como os caras, meus amigos, sabem que eu nasci em Pelotas, se divertem um pouquinho. Dizem que o Hulk de Pelotas, né, pessoal, também dá um grito. Mas não fica verde, fica cor-de-rosa. E a calça rasga na bunda. Bom, 11. As questões sino-japonesas, eles próprios, elas próprias. Tá, pessoal? Os pronomes em português, queridos, ó, os pronomes em português concordam com a palavra a qual se refere.
ele próprio, ela própria, eles próprios, elas próprias, ele mesmo, ela mesma. O inglês é uma língua muito mais pobre nesse sentido. Os pronomes são invariados. Em inglês, pessoal, lá, mesmo é same e ponto final. Não importa se é ele ou ela e tal, né? The same boy, the same, né? E assim por diante. Pediu-me emprestados, pediu 2 lenços emprestados. Pediu-me 2 lenços cor de rosa, pessoal, não vai mudar, tá? Nome de cor composto não muda, cor de rosa é um nome de cor composto, né? O primeiro não muda nunca, o segundo é substantivo, rosa, então não vai mudar, cor de rosa. Depois, essas meninas são, bom, queridos, aqui um rápido comentáriozinho com vocês, estamos quase terminando a aula, fazer um rápido comentáriozinho com vocês aqui, tá? É o tal qual. Tal qual, queridos, vejam. Tal qual. Quais são as palavras que não variam em português? Vimos há pouco, né, pessoal? As primeiras classes gramaticais variam. Artigos, substantivos, adjetivos, verbos, pronomes, numerais. Quem não varia são advérbios, preposições, conjunções. Advérbios. Ele é tal qual o pai. Queridos, tal e qual são palavras variáveis. Ó, ele é o tal, eles são os tais. São adjetivos. Qual é um pronome, né, pessoal? Varia. A garota, o rapaz do qual te falei, os rapazes dos quais te falei, estão vendo, queridos? Tal qual não variam em gênero, mas em número variam. Então existem, pessoal, 4 possibilidades para essa locução aqui, ó. Ele é tal qual o pai, eles são tais qual o pai. Terceira possibilidade, pessoal, ó. Eles são, ou melhor, desculpem. Ele é tal quais os pais. E a última possibilidade, pessoal, ó, eles são tais quais os pais. Queridos, vejam que fácil que é, ó. O tal concorda sempre com quem vem antes. O tal concorda sempre com quem vem antes, ele. E o qual concorda sempre com a palavra que vem depois. Então, ó, ele é tal, ele singular é tal qual o pai singular. Agora, eles são tais, né, pessoal? Eles, plural, tais, qual o pai. Ele é tal quais os pais. Vejam agora os quais porque pai está no plural. Eles são tais quais os pais. Então, bem simples, ó. A expressão tal qual, queridos. O tal concorda sempre com a palavra que vem antes. E o qual concorda sempre com a palavra que vem depois. Bem facilzinho, tá? São palavras variáveis.
Não são aquelas 4 classes gramaticais que não variam? Advérbios, preposições, conjunções e interjeições. Então eu vou dizer aqui, pessoal, ó, essas meninas são tais qual a mãe. Deu-lhe um beijo e um abraço. Pessoal, o adjetivo vem depois de 2 substantivos, mas é evidente pelo significado que ele se refere apenas ao adjetivo mais próximo. Não se diz que um beijo é apertado. Tá legal? Apertado é sempre abraço. Então, deu-lhe um beijo e um abraço apertado. Tá ok? Esse adjetivo não se usa em relação a beijo. Como aquele exemplo que eu dei para vocês. Ó, passavam pela calçada uma jovem e um cachorrinho vira-lata. Passavam pela porteira um fazendeiro e uma vaca leiteira. Vejam, quando o exemplo é bem claro, a gente não erra. Aqui pode dar uma zebrinha, tá? Depois, julgam-se cultos, mas são apenas semi-alfabetizados. Seus sonhos, olha tal qual de novo, seus sonhos renasciam tais quais eles tinham sido sempre, ó, estão vendo? Finalmente, pessoal, não existe mulher um tanto grávida, isso é meio grávida, tá? Quando meio se acompanha um adjetivo grávido, ó, aí vai ser advérbio, não muda. A porta estava meio aberta, ela era meio doida. Quando o meio acompanha um substantivo, nesse caso ele está indicando metade, aí ele vai mudar. Bebeu meio copo, bebeu meia garrafa, demorou meio minuto, demorou meia hora, chegou ao meio-dia, chegou à meia-noite. Estão vendo? Bem fácil. Então tá, garotada. Agora vem os testes. Na próxima aula eu vou comentar alguns testes desses aqui para revisar, para revisar isso aqui com vocês. Vamos passar então a redação da semana.